O ministro Gilmar Mendes, do STF, negou no último sábado o pedido de prisão domiciliar em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, o ministro alegou não ser possível analisar pedido feito por advogado sem relação com a defesa do condenado, já que habeas corpus foi apresentado pelo advogado Paulo Emendable Souza Barros de Carvalhosa, que não integra a equipe de defesa de Bolsonaro. Que não tem nada a ver com o Carvalhosa também, né? O famoso Carvalhosa. Tá bom, então ficou aí essa informação para nós. Só para constar. Ok, só para constar como estão nos autos, né, Marcília? Marcília, então vou começar por você. Houve uma grande expectativa na semana passada, sexta-feira eu já saí daqui, as redes sociais já estavam tomadas por esse debate, Marcília, sobre a reunião que a Michelle Bolsonaro havia tido com o Gilmar Mendes na semana passada. Ali ela sentou, teve uma conversa em relação ao ex-presidente Bolsonaro, porque a preocupação da família nesse momento, da Michelle, dos filhos, dos apoiadores, todos ali, é em relação à saúde do Bolsonaro, aos cuidados médicos que ele receberia e tal. Então, teve essa expectativa em relação a domiciliar depois que ele foi para Papudinha, justamente depois dessa suposta conversa, dessa reunião aí entre Michelle e Gilmar Mendes. Então, final de semana também foi aquela expectativa que durou pouquíssimo tempo, porque na sequência já veio aí essa notícia do Gilmar Mendes alegando uma questão burocrática, por simples caneta ali, letra da lei burocrática. Essa ida do Bolsonaro para Papudinha, né, ela não é um ato de bondade, ela não é um benefício, ninguém pediu isso aí. Né? Ninguém pediu. Então, o Moraes, o resumo da história é assim, o Moraes, ele concedeu um benefício, entre aspas, que ninguém pediu, e o que ele pediu, e o benefício que tinham pedido, ele ignorou, que era justamente a prisão domiciliar humanitária. Que isso não é uma vantagem, ou um benefício, ou uma bondade, está claro naquele vídeo que todos nós vimos, né, nesses dias do Moraes, na formatura da USP, dizendo, olha, eu aqui não vou punir os alunos porque o que eu tinha que fazer hoje eu já fiz. Então, quer dizer, ele puniu o Bolsonaro. Se ele não vai punir os alunos porque ele já fez o que tinha que fazer, é porque ele entendeu que estava punindo o Bolsonaro ao levá-lo para Papudinha. Ah, mas tem uma cela maior. Bom, enfim, se você coloca um boi num matadouro maior, isso não quer dizer que você está fazendo um benefício para o touro. Ele está querendo matar o touro do mesmo jeito. Só que você ampliou o lugar dele esperar pelo seu fim. Isso não faz o menor sentido. O que o Bolsonaro devia receber é a prisão domiciliar humanitária, como recebeu o Collor, né, que está na orla de Maceió. No seu belíssima orla, inclusive, viu? Maceió tem uma belíssima orla. Belíssima orla. Ele nunca já convidou você, o Collor? Nunca me convidou, ainda bem, né? Que o negócio de poupança com ele não é bom receber o convite do Collor. Não, mas ele tinha que estar com a Zélia. Aí é o problema. Mas seja como for, ele tem um apartamento lá de 700 metros, algo assim, na orla de Maceió, e está cumprindo essa pena domiciliar porque ele é bipolar. Nada contra quem é bipolar. Tem a questão do refluxo também, né? Que é a mesma questão do refluxo, não, da apneia, perdão. Ele tem a apneia também, assim como o Bolsonaro também sofre de apneia do sono. Mas ele não tomou uma facada como o Bolsonaro. Não, exatamente, justamente por isso, que justificaria mais ainda a domiciliar do Bolsonaro. Ele não teve câncer como o Bolsonaro, ele não tem os soluços decorrentes de uma facada como o Bolsonaro, que inclusive esses soluços fazem com que ele possa engasgar durante a noite, exato, se não estiver 24 horas acompanhado, morrer. Então, assim, é óbvio que o que deveria receber Bolsonaro é a prisão domiciliar humanitária. Nesse caso, especificamente, me chamou bastante atenção o fato do Moraes se dar por impedido. Tem o próprio Cunha do Rio de Janeiro, que era influencer na época da pandemia, que ele estava com prisão domiciliar também, do Rio de Janeiro. Quem? Cunha. O Cunha, eu não sei, mas tem o Sérgio Cabral, que está super curtindo e sendo influencer. Em 2020, o Cabral. O Roberto Jefferson recebeu, diversas... Roberto Jefferson também. Muita gente recebeu. Agora, o Collor chama a atenção porque foi o próprio Moraes que concedeu. É verdade. Quer dizer, então assim... E é ex-presidente, quer dizer, tem uma exato, paralelo. A liturgia é a mesma mesmo, função, né? E é o mesmo juiz. Então, o que muda? Bom, se isso não for um ato político, porque você pode falar, no caso do Cunha ou do Jefferson, não, era meio diferente. O Collor teve impeachment, agrava a situação do Collor, né? Tem comprovada corrupção ali envolvendo com o Collor e materialidade do crime. Exatamente. Agora, me chama a atenção o Moraes se dá por impedido, porque é um negócio raro, né? O Moraes se dá por
impedido. E me chama a atenção a decisão do Gilmar, porque a decisão do Gilmar foi, inclusive, eu vejo errada, né? Porque o habeas corpus qualquer um pode fazer e ele tem que analisar. Inclusive o próprio preso pode fazer um habeas corpus e ele tem que analisar, mas não está de acordo com a defesa. O STF inventou essa jurisprudência, que é uma jurisprudência que a gente fala no direito defensiva, que é para você precisar não analisar os casos, e aí isso vai colando. Só que não cola, tá errado, a decisão do Gilmar tá errada. Mas ainda assim, a decisão do Gilmar estando errada ou certa, o fato é que quando ele diz que ele só vai analisar se a própria defesa é que fizer o pedido, aí eu fico me perguntando, então por que a defesa não fez o pedido? Né? É isso que eu não consegui compreender nessa história toda, porque a defesa está aguardando o laudo. Tá bom, mas e por que não faz o pedido para o Gilmar e aguarda o laudo? E depois, quando vier o laudo, faz o pedido para o Moraes. Quer dizer, não precisa ser uma coisa ou outra, pode ser uma coisa e outra. Então, confesso que eu não entendi muito. Mas será que a defesa não fez esse pedido? Não fez. Não fez e se manifestou dizendo que não faria. Então, tem essa questão também, aproveitar aqui e passar para Raquel. Bom, primeiro que o STF, achei aqui, Raquel, Eduardo Cunha, o STF anulou em 2023 quase 16 anos de prisão somente da Lava Jato. Quer dizer, aquela Lava Jato ali que na canetada, desde que o Toffoli assumiu, ele vem anulando todas as decisões. E a justificativa, teve uma justificativa do Toffoli que é recebeu. Isso. Diversos outros. Mas a do Toffoli, em uma das jogadas ali contra a Lava Jato, foi bastante interessante, porque ele justificou o seguinte, que o caso já estava acontecendo, ele assumiu recentemente que ele só seguiu o fluxo, é basicamente isso. Ele só foi seguindo ali um histórico que já havia, né, já havia aquele precedente, então ele só seguiu e foi anulando ali, destruindo a Lava Jato. Então tá aí, mais um beneficiado e de novo, né, corrupção comprovada. A esquerda gosta bastante também de falar a respeito do caso do Jair Bolsonaro, fazer aquelas comparações que não tem nenhum sentido com as falas que ele tinha em relação aos presos e com a situação atual do ex-presidente. Mas os presos que cometeram crimes, a direita continua defendendo que ele seja punido da maneira mais severa possível, claro, em relação à ação que ele cometeu, a proporcionalidade da pena em relação à ação. Bolsonaro não era corrupto, não havia absolutamente nada, e a gente está vendo aí claramente que o STF tem essa jogada política, Raquel. Então, mais uma vez aí negado o habeas corpus pro Bolsonaro, justificativa completamente, meramente burocrata, vinda do decano da corte, Gilmar Mendes. É uma espécie de tortura o que está ocorrendo com o ex-presidente Bolsonaro. A partir do momento em que ele já tem idade, ele tem requisitos objetivos, suponhamos que ele realmente estivesse condenado, suponhamos que realmente ele seria um preso, suponhamos que estivéssemos falando de um réu condenado e preso. Ele preencheria os requisitos já da domiciliar, não só pela idade avançada, pelo altíssimo risco de vida. Ele acabou de sair de mais uma cirurgia que tem um grau altíssimo, extremamente complicada. Então, o que acontece? Esse rigor máximo com Bolsonaro, eu não vejo, por exemplo, com traficantes que são ali na canetada, soltos pelo STF, sabendo que eles sim causam risco de fuga, como ocorreu diversas vezes, traficantes faccionários que fugiram do país, desapareceram do mapa com canetada lá do STF. Então, eu não vejo esse... Primeiro que a gente tem algum... É que é tão difícil analisar, né, Geise? Porque a gente não está falando de algo que eu consiga compreender a materialidade do que estão julgando ou condenando. Mas suponhamos que fosse uma condenação sedimentada em relação aos parâmetros legais, processuais, penais, tudo está sendo feito às avessas, porque até traficante que destrói nosso país tem uma canetada com risco de fuga e foge. Agora, o Bolsonaro, eu não entendo, aliás, eu entendo, a política permeada em instituição de Estado, ela fica extremamente perigosa para ser instrumentalizada contra aqueles que são os opositores do atual governo. Boa, Raquel. Olha só, nós somos quase 9.000 telas acompanhando o Faroeste Brasileira nesta segunda-feira. Nós agradecemos a audiência de vocês, o carinho que vocês têm aqui por toda a equipe da Revista Oeste, Marcílio. Deixa eu só pegar um ponto antes da gente vai virar a pauta. Ou seja, você vai atrapalhar o horário do Merchan. Isso, tô entendendo. Dá uma atrapalhadinha no Merchan. Só pode dizer assim. Eu falei que a gente não consegue entender por que a defesa não faz uma coisa e outra, né? A única
possibilidade que me ocorre é a seguinte: a defesa está aguardando o laudo e não vai provocar o Gilmar Mendes, porque eventualmente ela tem algum tipo de confiança, de certeza ou de informação que nós não sabemos de que ali é o caminho certo. Então, isso me chama a atenção, né? Quer dizer, você ter duas possibilidades de optar por uma, assim, tão ferrenhamente, pode ser que, de alguma maneira, a defesa saiba de algo que a gente não sabe, no sentido de que, quando houver o laudo, vai haver o deferimento da prisão domiciliar humanitária. Tomara.